E qual que é o maior desafio hoje no jornalismo esportivo? Porque até a pandemia, os clubes liberavam, né, o dia a dia ali, você conseguia cobrir o treino, tinha ali Dia a dia com o os dia a dia dos atletas, né? atletas, o presencial, e aí depois, aí obviamente com a pandemia fechou, e aí depois muitos clubes, principalmente o Palmeiras, é praticamente contato zero, só quando tem uma apresentação ou algo muito específico, né? Então, como é que, para vocês extraírem informação do dia a dia, qual que é o maior desafio? Olha, eu acho que eu falo sem muita dúvida. Eu acho que hoje o Palmeiras, aqui de São Paulo não há discussão, mas talvez seja do Brasil o time mais blindado nesse sentido. Só temos acesso à academia de futebol em dias de coletivas de apresentação ou alguma outra coisa, entrevista coletiva da presidente Leila Pereira, né? Então a gente não tem mais esse acesso do dia a dia. Treinamento e a informação que a gente tem aqui, enquanto o Abel Ferreira estiver à frente do Palmeiras, não vamos acompanhar os treinamentos, sequer um por semana, a cada 15 dias, um por mês, isso não vai ser permitido enquanto o Abel estiver à frente do time do Palmeiras. E aí a nossa luta é essa, né? Mesmo sem ter o acesso no dia a dia. E aí eu acho que, para nós, né, vale muito o Allianz Parque, os dias de jogos. Ali Tá. é o momento em que a gente tem o contato direto com quem circula pelo Palmeiras, quem tá dentro ali do clube no dia a dia. Então, os jogos no Allianz passam a valer ainda mais para nós, porque é o momento de você ter esse contato boca a boca, né, o tete a tete ali. Acho que esse tem sido o maior desafio da pandemia para cá, principalmente com os clubes tomando essa decisão de se fecharem e bastante, né? E no meu caso eu acho que é ainda pior porque eu virei setorista do Palmeiras já nesse pós, né? Eu já tava tudo fechado. E aí até no grupo setorista a galera fala que eu sou o bebê da turma, né? Eu sou o mais novo, então já para mim já teve essa barreira aí de dificuldade e é muito complicado, Muito cara, mais difícil, porque né? antigamente, por exemplo, na época do Lavieri, nosso dinossauro aí que tá acompanhando a gente, pô, a política do Palmeiras era um negócio assustador. Ah. Todo mundo que. Era mais ou menos o que era o Corinthians, assim, de todo dia ter uma notícia de política. E aí, hoje em dia, cara, a gente sabe como é, a gente tava lá na eleição, né, Maurício? Então, é muito diferente, muito mais difícil. O acesso aos jogadores é negativo praticamente, se a gente não faz uma exclusiva, basicamente você não vê eles ou vai em algum evento que eles estão por trás pra trocar uma ideia e é aquilo, né? Tipo, 5 minutos e já era. Então é uma época bem complicada pra gente que Não, quer dar. E eu peguei também, eu notícia em assumi o primeira mão. setorismo do Palmeiras na Band News FM já no pós-pandemia, então eu compartilho muito do que disse o Latifi, porque quem estava antes, as fontes já estavam criadas, né? Sim. Então, para quem já cobriu o Palmeiras pré-pandemia, e aí, pô, tem uma galera competentíssima nessa história toda, né? O Lavieri, Leandro Boldaquian da Transamérica, que também até disse pro Abel na coletiva esses dias, né? Quanto tempo você tá aqui? anos você Entregou tem a de idade Palmeiras? dele, né? Eu tenho 15 só de Palmeiras, então assim, tem um pessoal já das antigas, e aí você já tinha esse tete a tete, né? Você já tinha esse contato com as pessoas. Então eu compartilho do que o Latifi disse, né? Porque para quem chega e começa a tentar entrar no clube depois da pandemia, de fato, né? Tem sido bem mais difícil. O Lavieri, quando ele veio aqui, ele falou que na época dele, ele falava direto com o diretor, na época o Palaia, enfim, os diretores. E hoje, claro que você não tem um contato tete a tete e tem o WhatsApp, né? Tirando o Anderson Barros, né? Mas aí, vocês mandam mensagem ali, pô, pra diretor ou até pra jogador, é que muito jogador hoje é blindado pela própria assessoria do clube e do próprio jogador, né? Então, esse contato virtual rola e tem uma reciprocidade ou não? É tipo, Nem sempre, quase né? zero. Nem sempre, depende muito do contato. Alguns de fato respondem, dá para você criar um pouco desse laço. Vai muito do WhatsApp, acho que é uma Sim, ferramenta que a gente tem hoje claro. em dia e que com tecnologia é isso, não tem como a gente lutar contra, é fundamental. Então é muito desse contato mesmo de WhatsApp, de poder mandar uma mensagem e dias de jogos também no Allianz Parque. Eu prefiro muito mais isso, né? O contato ali pessoal, de você poder conversar com a pessoa, mas o WhatsApp é extremamente fundamental hoje em dia, né? Eu acho triste e, cara, a torcida do Palmeiras é uma torcida específica porque ela odeia a imprensa, né? Sim. É a única torcida que tem uma música contra a imprensa, mas eu acho que até isso parte da torcida tá mudando, assim, porque, cara, você vê que hoje o clube vive, cara, é uma bolha que ninguém tem informação de nada, a gente não sabe Difícil. de absolutamente nada Poucas que tá coisas acontecendo. vazam hoje em dia. Mas Palmeiras. isso é uma coisa Isso boa é. do clube, né? Sim. Tipo, pra imprensa não é tão bom porque falta mas- informação pra trabalho, mas pro clube é maravilhoso. Mas, por exemplo, essa questão do Dudu mesmo, ó, o Palmeiras tá perdendo um dos seus maiores ídolos do século, da história. O cara tá saindo de uma maneira totalmente triste.
e ninguém consegue ter informação do porquê que rolou mesmo de verdade, porque o jogador tem uma versão, o clube tem outra, mas fica uma coisa meio velada, a gente não sabe quando vai ter despedida, se vai ter despedida, pô, por que não tem uma coletiva pro cara dar tchau, por que fica todo mundo meio que vendido, e a coisa em vai... relação ao que de fato aconteceu, né? Não, concordo. E assim, a gente vai entrar nesse assunto do Dudu depois para falar da forma como essa rescisão de contrato ela foi anunciada pelo Palmeiras também. Acho que os palmeirenses, de uma maneira geral, ficaram muito chateados de você ter um texto publicado ali nas redes sociais sem sequer mencionar o Dudu como um ídolo da história. E acho que aqui todo mundo sabe do tamanho da grandeza do camisa 7, talvez ali ao lado do Ademir, enfim... do lado do Marcos, e aí depende, né? Idolatria é uma questão muito particular, né? Cada um tem A tem prateleira um contexto, que ele está, né? A prateleira, cada um, enfim, tem uma questão muito da idade, de quem já viu os jogadores mais antigos. Mas é isso, hoje o Palmeiras é um clube blindado, e como vocês disseram, para o clube talvez isso seja de fato bom, porque poucas coisas vazam, poucas negociações vazam. A do Felipe Anderson, por exemplo, embora já tivesse um burburinho aqui e outro ali, mas o anúncio pegou todo mundo de surpresa. Eu tô tentando me lembrar agora, se eu não me engano, foi a contratação do Merentiel, que o Palmeiras anuncia que com ninguém uma nem sabia arte... quem era. Que ninguém sabia quem era, o Palmeiras anuncia com uma arte de 9 graus em São Paulo. Foi a do Merentiel, não foi? E que também pegou todo mundo de surpresa, porque foi uma negociação feita debaixo dos panos ali, então ninguém sabia de fato. Hoje o Palmeiras, pelo menos nesse sentido, internamente para o clube, é bom, porque poucas coisas vazam, mas acho que para a torcida, obviamente, para nós também tem sido muito mais difícil nesse sentido, né? Não, tem muita fonte que eu mando, toda vez que tem uma história e eu quero saber, eu mando mensagem. Mesmo que eu sei que ela não vai responder, eu tô fazendo o meu papel de, né, vai que um dia ela responde. Mas você falou dessa contratação do Felipe Anderson, eu tenho uma história legal, porque no dia que o Felipe foi anunciado, eu tinha visto na Itália um tweet de um jornalista que tinha falado da proposta do Palmeiras, que ele estava inclinado a vir pro Brasil, e aí eu comecei a fuçar. E nesse dia, era, sei lá, 1h da tarde, eu abri o Instagram da empresária do Felipe Anderson e da esposa do Felipe Anderson, e aí tava lá nos seguidores recentes, Leila Pereira. Aí eu falei, pô, não é possível. E aí depois eu tentei confirmar oficialmente e tal, e aí não recebi resposta o dia inteiro. Minutos depois do anúncio me falaram, era verdade, a gente fechou, mas não podia te falar, porque... Sim. Mas, tipo, tava ali na minha cara, tá ligado? Mas da hora. É engraçado que a rede social hoje é uma ferramenta para você extrair alguma informação ou algum spoiler, né? Sim. Que antigamente não tinha. E aí vocês utilizam o Twitter também. Familiar de jogador costuma ser uma boa fonte, né? E hoje a gente tem essa facilidade também, que é de uma parada mais globalizada. Então a gente consegue saber algumas coisas via Itália, por exemplo. Ou alguma outra negociação, alguma informação diretamente do país onde o cara tá do Facundo agora. O cara que é especialista em MLS. Bem específico, né? Você abre o perfil do cara só MLS. Pô, legal demais. Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante Palestra Seguros Porco.